Então, eu vou dedicar a primeira parte desse programa à análise desse fenômeno que aconteceu na porta do Clube Militar do Rio de Janeiro, no dia 31 de março, quando um grupo de anciãos que tinha ido ali comemorar o movimento cívico-militar de 31 de março de 1964, foi atacado na porta por um bando de arruateiros que os xingaram de torturadores, assassinos, deram alguns empurrões nos velhinhos e um deles, pelo menos, cuspiu no rosto do coronel Juarez Gomes, que ou era, não estou ainda informado, o presidente do Ternuma, o site de terrorismo nunca mais. Passados alguns dias, eu recebo a notícia de que o coronel está processando aqui na La Paz por infração do Estatuto do Idoso. Então, bom, a reação é inteiramente justa, porém, é preciso considerar que ela é demasiado fraca, tímida, inadequada e só servirá para incentivar novas agressões e novas violências. Prestem bem atenção. O que aconteceu ali? Houve uma infração ao Estatuto do Idoso? De maneira alguma. O que aconteceu, em primeiro lugar, foi um crime de calúnia. Calúnia por quê? O coronel Juarez Gomes jamais foi acusado judicialmente de qualquer crime de tortura, homicídio, qualquer violência que fosse. Tá certo? Não há absolutamente nada contra ele, nem contra a totalidade ou quase daqueles oficiais que estavam lá. Que eu saiba, há alguns oficiais que estão sob investigação por crimes de eventuais crimes de tortura, mas não era nenhum deles que estava lá. Sobretudo, o próprio coronel Juarez. Isso quer dizer que o coronel Juarez e outros foram chamados de assassinos e torturadores, não porque haja alguma suspeita de que eles tenham cometido esses crimes, mas pelo simples fato de que eles aplaudem retroativamente o movimento de 31 de março. Ou seja, é um simples delito de opinião. E tudo vem sendo feito para incriminar como torturador e assassino qualquer sujeito que goste do regime 64. Ora, por esse critério, os promotores daquela manifestação são muito mais torturadores e muito mais assassinos do que qualquer militar brasileiro, já que eles aprovam, tá certo? Que aplaudem constantemente e às vezes ajudam materialmente, tá, regimes genocidas que mataram milhares de vezes mais pessoas do que a nossa ditadura. Então, se o simples fato de você gostar de um determinado regime político o torna responsável pelos crimes eventualmente cometidos em nome desse regime, então são todos ali torturadores, terroristas, assassinos, etc, etc. Então, em primeiro lugar, houve esse crime de calúnia. Então aí, coronel Juarez, se o senhor está me ouvindo, eu vou até pedir que faça essa gravação chegar aos seus ouvidos, seus olhos e ouvidos, saiba que processar esse rapaz só por infração ao Estatuto de Idoso é praticamente apagá-lo. Porque ele chega lá, pede desculpas, não foi minha intenção, e pronto, acabou. E no máximo ele vai ser, se ele for punido, será punido, vamos dizer, com uma pena disciplinar, assim, tipo, né, tomar conta de criancinhas durante uma semana, tá certo? Ou limpar lá umas privadas e pronto, acabou. Isso vai ser no máximo. Nem que nem limpar privado, mas isso seria uma truculência, né, que a nossa justiça jamais impuria, né, a esse cidadão. Então, isso aí é como você reagir a um soco com um gemido. Quer dizer, isso é uma desonra. Quer dizer, você ali é submetido a um crime de calúnia, obviamente o crime de calúnia, tá certo? E diz que houve uma infração do Estatuto do Idoso. Quer dizer, já está diminuindo, atenuando a gravidade do crime que cometeram contra o senhor mesmo. Isso aí não se faz. Isso é demonstração de fraqueza e, como dizia o Donald Rumsfeld, fraqueza atrai agressividade. Em segundo lugar, não foi um crime de calúnia cometido no calor do momento, num rompante. Não. A manifestação foi organizada para isso. Quer dizer, o rapaz e os outros foram lá para isso. E treinaram para isso. Houve até um que se jogou no chão, dizendo assim, eles mataram meu pai, eles mataram a minha mãe. Quando foi ver, não mataram ninguém. O pai e a mãe do rapaz estão vivos. Quer dizer, a coisa é todo um teatro encenado, tá certo? Premeditado e planejado para lançar a acusação
de tortura e homicídio são pessoas que não cometeram nada disso. Quer dizer, o fato de você ser colega de... Vamos supor que alguém cometeu crime de tortura, assassinato, etc, etc. O fato de você ser um colega de farda dele o torna culpado pelo crime que ele cometeu. O fato de você aprovar o regime de 74, ou até o fato de você achar que eles são inocentes, por exemplo, suponhamos, só para fins de argumentação, suponhamos que o coronel Ustra tivesse realmente cometido o crime de tortura que lhe é imputado. Você achar que o coronel Ustra é inocente torna você culpado pelos crimes que ele eventualmente cometeu? É claro que não. Mas a manifestação foi organizada para dar essa impressão à população, para iludir, enganar, ludibriar a opinião pública e fazer parecer com que todos aqueles oficiais eram todos torturadores, homicidas, etc, etc. Então, como é que você vai dizer que isso é uma infração do Estatuto do Idoso? Isso é um crime de calúnia premeditado e doloso no mais alto grau. Não só foi premeditado, como foi planejado. Em terceiro lugar, o culpado desse crime não é só aquele rapaz que cuspiu no rosto do coronel. São todos os presentes. E, principalmente, os mentores, planejadores e incitadores da manifestação, como o seu Tarso Genro, tá certo? E seu Silvio Tendler. É? Se planejaram a coisa e a massa já chegou lá gritando assassinos, torturadores, então foram lá para isto. Quer dizer, não é que num momento, num rompante qualquer, o rapaz chamou de assassino e torturador, alguém que não era nem assassino nem torturador. Não, isso foi calúnia premeditada, foi uma obra de engenharia. Então aqui, Coronel Juarez, ó, que membros do clube militar, sejam homens, reajam à altura, ou então não façam nada. Se é para baixar a cabeça e dizer que foi apenas uma infração do Estatuto do Idoso, então consintam em apanhar e fiquem quietos. Agora, quem tem a obrigação de reagir? Em primeiro lugar, vocês que estavam lá e que foram pessoalmente caluniados. Em segundo lugar, o clube militar, que foi, vamos dizer, alvo dessa manifestação. Em terceiro lugar, o comando das Forças Armadas, porque a honra das Forças Armadas foi diretamente atingida aí. Se você pega um grupo de oficiais da reserva e diz que são todos assassinos e torturadores, sabendo que eles não são coisa nenhuma, tá certo? Então, é evidente que a honra das Forças Armadas está sendo atingida. Então, o comando tem obrigação de fazer. Uma entidade que se chama Força não tem o direito, tá certo, de dar tantas demonstrações de fraqueza. Porque eu, há 20 anos, digo aos nossos militares, que ofendê-los e caluniá-los é muito barato, não custa nada e dá prêmio. Por exemplo, houve aquele caso que eu já comentei aqui, do repórter Caco Barcelos, do Globo, que inventou uma história impossível. Aquela história dos dois terroristas que, segundo o governo militar na época, tinham morrido num acidente de carro quando fugiam da polícia. O seu Caco Barcelos inventou uma reportagem dizendo não foi nada disso, eles foram mortos, assassinados num quartel e depois colocados dentro de um carro Volkswagen para simular um acidente. Eu fui investigar o negócio e vi, primeiro, que havia no chão, na estrada, havia as marcas de frenagem do carro Volkswagen. Quer dizer que os mortos voltaram à vida durante um minuto para frear o carro, né? E, em segundo lugar, a data que o seu Caco Barcelos dava era totalmente falsa, porque nas memórias do Jacob Gorender apareciam aqueles mesmos dois terroristas participando de um assalto a banco vários dias depois, né? E terceiro, a testemunha que o seu Caco Barcelos apresentou, que disse que participou da operação, eu sei, eu estava lá no momento em que eles foram assassinados pelos militares. Essa testemunha era um sujeito que tinha desertado do exército mais de 6 meses antes e que não podia estar presente em nenhuma operação. Em suma, a coisa era completa empulhação. A Rede Globo deu uma semana de destaque para essa mentira e o Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos por isso. Contra essa ofensa brutal, mentirosa, caluniosa no mais alto grau, o que fizeram as Forças Armadas é emitir uma notinha oficial, dizendo, ai, me dói. Vocês não têm vergonha, porra? É? Então, é o tal negócio. Eu até, na minha aula de sábado passado, eu comentei isso aí. Falei, por que esses militares estão sendo vítimas, tá certo, de tantas calúnias, de tantas mentiras? É claro que se houve 2 ou 3 ou 5 ou 10 que cometeram crimes, eles têm que ser investigados e punidos, mas nada justifica chamar de torturadores e assassinos quaisquer militares que sejam da mesma geração deles
ou quaisquer pessoas que aprovem, que tenham uma ideia favorável do regime de 64. Isso é transformar em crime hediondo em delito de opinião. Quer dizer, agora, será que o seu Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, não sabe a diferença entre cometer um crime de tortura e dizer umas palavras em favor do regime de 64? O senhor não sabe essa diferença, o Tarso Genro? O senhor sabe perfeitamente e finge que não sabe, porque o senhor, como todos esses, é um farsante. Está enganando a opinião pública. Quer dizer, a manifestação já é propaganda enganosa no ato. Quer dizer, quer dar ao público a impressão de que apoiar, aplaudir retroativamente o regime de 64 é crime. Só se for delito de opinião. Então, por que eles são vítimas de tanta calúnia? Tá certo? Por que ficou tão barato inventar mentira contra as Forças Armadas? Então, me lembrei do diálogo A República de Platão, onde aparece um personagem chamado Céfalo. E Céfalo é o dono da casa onde está se desenrolando o diálogo, e ele é um homem muito rico, um político, uma pessoa importante da geração anterior, e ele não aguenta acompanhar o diálogo, ele vai dormir. Então, o grande intérprete do Platão, que é Eric Fögling, explica o seguinte: o Céfalo representa uma pessoa da geração anterior, que é uma pessoa honesta, um homem de bem, mas que era um homem de bem que procedeu honestamente simplesmente por tradição e hábito. Tem verdadeiro amor à sabedoria. Então, é uma pessoa oca que não tem nada para dizer à nova geração. E quando essa nova geração, então, é exposta a influências ainda mais corruptoras do que antes, essa nova geração não tem nada o que fazer e a história passa em cima dele como um fator. Essa é a culpa dos nossos militares. Eram pessoas honestas. Eu, até hoje mesmo, estava lendo um velho artigo do Carlos Sagas, em que dizia isso. Não houve um dos presidentes militares que saiu rico, nenhum deles roubou um palito de fósforo, e eles fizeram muita coisa de bem por esse país. Eles levantaram a nossa economia, criaram toda a infraestrutura que o Brasil hoje dispõe, foi tudo criação do regime de 64, e lá no meio cometeram, ou permitiram que se cometesse, ou não tomaram medidas contra a violência que estavam sendo cometidas ali no DOI-CODE e outras instituições, de outras entidades de repressão. Então, condenar o regime inteiro por esses crimes não faz o menor sentido. Mesmo porque, meus filhos, vocês todos da esquerda, vocês todos comunistas que foram anistiados, vocês têm que lembrar o seguinte: a lei da anistia não concedia anistia a crimes de terrorismo. Então vocês não estavam anistiados de maneira alguma. Foi uma decisão tardia do Supremo Tribunal Militar que ampliou a anistia, meu filho, tornando-a ampla, geral e restrita, ou seja, ninguém vai ser discriminado. Então, vocês se beneficiam da generosidade dos militares. Vocês não deviam ser anistiados, não, vocês deviam estar todos na cadeia. Na verdade, o que tinha que ter para autores de crimes hediondos como vocês é pena de morte. Chegou a haver pena de morte e não foi aplicada. Então, o certo para terrorista, pessoas como aqueles que fizeram aquele atentado no aeroporto de Guararapes, matando gente inocente que estava ali, o certo era um bom pelotão de fuzilamento. Não há nada errado nisso, não. Assim, a pena de morte existe para isso. A pena de morte sempre foi aprovada pela Igreja Católica, aprovada por Santo Tomás de Aquino. É o consenso universal. Para crimes desse tipo tem que ser pena de morte. Então, era o que vocês mereciam. Graças a uma generosidade, a uma fraqueza, na verdade, dos nossos militares, vocês voltaram todos e agora ficam cuspindo no prato em que comeram. Ficam querendo se vingar daqueles que os beneficiaram, que não tinham nenhuma obrigação de beneficiar. Porque não venham vocês com essa história da tal da Comissão da Verdade. Simples fato da comissão chamar Comissão da Verdade já mostra que é uma fraude, porque nenhum investigador pode prometer antecipadamente que suas conclusões serão verdadeiras. Se ele promete, ele está mentindo. Pode dizer, vou dar conclusões honestas, vou dar conclusões sinceras. Não pode dizer, vou dizer a verdade, vou dizer a verdade para vocês quando terminar com. Como é que você sabe? Então, quem promete antecipadamente a verdade está mentindo. A verdade não se promete antecipadamente. A verdade você conta primeiro e depois você diz que é verdade. Então, esse pessoal da Comissão da Verdade diz que os crimes da esquerda são perdoáveis e não vão ser investigados porque foram cometidos em reação a um regime ilegítimo. Mas, em primeiro lugar, se o regime é ilegítimo, então a decisão do Supremo Tribunal Militar também é ilegítima, meu filho. Em segundo lugar, quem foi que disse que o regime é ilegítimo? Existe alguma
sentença do Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado, dizendo que os atos daquele regime são ilegítimos, não existe. Né? E, em terceiro lugar, é absolutamente falso que a sua guerrilha fosse uma reação ao governo militar, porque a guerrilha começou em 62, financiada por Cuba, como continuou sendo financiada depois. Então, é tudo mentira nessa coisa. Né? Então, o que se passou aqui, você vê, não existe nenhum problema político, nenhuma questão política que já não esteja, de algum modo, prefigurada nos diálogos de Platão. Então, a gente vê que os militares foram honestos, administraram o melhor que podiam, etc. Mas eram pessoas vazias, pessoas ocas. Tá certo? Tanto eram ocas que liquidaram com a política no país, né? Liquidaram todas as lideranças civis, tá certo? E pretendiam administrar o país como se fosse uma empresa. Quer dizer, aquele velho sonho da ditadura tecnocrática que é o sonho do Augusto Comte, que é outra ideologia maligna. Tá certo? O mundo tem duas ideologias malignas que produziram tudo o que houve de ruim nos últimos 150 anos, que é o marxismo e o positivismo. Ora, o positivismo é uma influência profunda na mente dos nossos militares. Então, o que eles falaram? Liquidamos a vida política, chamamos meia dúzia de técnicos e administramos o país como se fosse uma empresa. É a ideia de Augusto Comte. Ora, para levar isso a sério, pela década de 70, você tem muito burro e intelectualmente indolente. Segundo, a indolência intelectual desses militares não permitiu sequer que eles acompanhassem a Revolução Cultural Gramsciana, que já estava começando sob as suas barbas e às vezes sob o seu patrocínio. Terceiro, tiveram no poder 20 anos, não fizeram uma única campanha de propaganda anticomunista. Quando tinham... Veja, se vocês subiram ao poder para defender o país contra o comunismo, não basta tirar o governante e em seguida fazer uma bela administração e restaurar a economia. Não, é preciso esclarecer o povo o que é o comunismo. Vocês se abstiveram, se omitiram de fazer isso durante 20 anos. Às vezes faziam umas campanhas contra os terroristas, alegando a violência e ilegalidade. Contra o comunismo mesmo não se falava nada. Então vocês criaram um vazio ideológico, um vazio cultural, que a esquerda ocupou facilmente. Então, o que aconteceu? Aquilo que já estava na República de Platão. Quer dizer, uma velha geração que era honesta e correta apenas por força do hábito, mas que não tinha verdadeiro amor, não tinha amor à verdade, não ia buscar a verdade. Eram pessoas rotineiras, vazias, sem imaginação, tá certo? Intelectualmente indolentes. Então vocês deixaram o vazio, permitindo que a geração seguinte fosse corrompida e agora fosse cuspir na sua cara. Pior ainda, vocês não foram intelectualmente indolentes. Olha aqui, militares brasileiros e membros do clube militar. Vocês não foram intelectualmente indolentes só durante o governo militar. Depois continuaram sendo. Porque eu fui muitas vezes no clube militar e adverti a vocês essa questão do gramscismo. A primeira reação que surgiu levou 8 anos. Ou seja, 8 anos depois de eu publicar o livro A Nova Era da Revolução Cultural, pela primeira vez, um oficial, alto oficial das nossas Forças Armadas, deu sinal de que tinha percebido a coisa, que foi o general José Fábrega. E depois veio o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho, escreveu 2 livros excelentes a respeito. Uma reação tardia que mostra a sua indolência intelectual. Ora, se vocês não querem estudar, se vocês têm medo de ser intelectuais, tá certo? Se vocês têm o mesmo preconceito luliano contra o conhecimento, então vocês são iguais a ele sobre esse aspecto, né? E, em segundo lugar, se não querem o conhecimento, não têm o direito de postular autoridade e poder. Então, sob esse ponto de vista, não sob o ponto de vista político, são usurpadores também. Durante anos, eu fui ali ao Clube Militar, fiz várias palestras lá e adverti: vocês têm que reagir à calúnia mediante processo. Se vocês processassem os 5 primeiros caluniadores que mentiram contra as Forças Armadas, não haveria um sexto. Em vez disso, preferiram aquela política de gabinete, de conchavo, de trocar beijinho. Todos fizeram isso, não só os comandantes. Pior, quando se criou o Ministério da Defesa, eu avisei a vocês, isso vai acontecer. As Forças Armadas vão ser pisoteadas, vão ser humilhadas e vocês não vão poder fazer nada. Ainda tem vários coronéis imbecis que se levantaram para dizer: não, mas nós precisamos do Ministério da Defesa.
vieram com raciocínios burocráticos, mostrando que nada entendem de política, não entendem confronto de forças, não entendem estratégia leninista e muito menos a estratégia de Antônio Gramsci, ou seja, amadores, né? Gente sem a mínimo de cultura política. Então, se vocês não querem se informar sobre a situação, então não venham se queixar quando a situação se volta contra vocês. Porque, olha aqui, avestruz, meu filho, avestruz esconde a cabeça, mas ergue a bunda, você está entendendo? E oferece. Então, aqueles que não quiseram estudar a coisa, avaliar corretamente os perigos, são culpados. Não culpados de tortura e homicídio, evidentemente. São culpados de omissão, são culpados de indolência intelectual e são culpados de ter ocupado posições para as quais não estavam intelectualmente preparados e nem pensaram em se preparar. Então, é o velho problema que já Platão assinalava, que a desordem na sociedade começa quando as pessoas começam a ocupar postos para os quais não estão preparados. E hoje em dia todo mundo se acha preparado para tudo. Isso aí é a desordem estabelecida, mas essa desordem não começou depois do regime de 74, começou dentro dele. Não, pois note bem, o general Castelo Branco, todo mundo tinha um presidente maravilhoso, etc., quando sugeriram para ele que fizesse um departamento de propaganda para ensinar às pessoas o que é o comunismo, para alertar contra o comunismo, ele disse: eu não vou seguir o exemplo da ditadura Getúlio Vargas, que fez o DIP. Ele tinha que fazer isso, era obrigação disso. Mas se parecer bonzinho, é o bom motismo. Bom motismo é covardia. Tá certo? Se você toma o poder para defender o país contra o comunismo, depois você tem que ter obrigação de preparar as novas gerações para que não caiam no engodo comunista. Vocês nos deixaram livres. Existe até aquele artigo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como o governo nas universidades protegia se ele boicotava os conservadores. Sempre essa política de conchavo, de bom motivo, que continua até hoje. Não estão vocês dando aí condecorações para terroristas e depois vem chorar, porra? Militares brasileiros, quem vocês pensam que são? Vocês têm o direito de acumular na mão o poder que o governo militar acumulou e não fazer o que é da sua obrigação? Não defender as novas gerações contra a influência corruptora, ao contrário, abrir as portas generosamente a essa influência corruptora, e depois, quando um dos seus é cuspido na rua e acusado injustamente de um crime que jamais cometeu, vocês apelam ao que? O estatuto do idoso? Que fraqueza, que vergonha! Quando vocês vão agir como homem? Bom, muito bem. Está aí dada a mensagem.